Mas a ideia, basicamente, é nesses quadrantes a gente colocar os times que a gente entende, né? Que vão brigar tanto pelo título até o rebaixamento, tá? De maneira resumida, é isso. Tá, o pessoal tá reclamando do layout, né, Jardalzinho? Porque não tá muito, né? Vai, eu preciso de 2 minutinhos. Vai conversando aí que eu tento arrumar o layout aqui que fique melhor. Tá bom, enquanto isso eu vou dando uma passada aqui em algumas mensagens. Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Vamos lá, o Muniz, que eu já falei, o Riley, acho que é Riley, né? Não sei se é essa a pronúncia, viu, Riley? Mas o Riley tá aqui, Ailton Pereira, Mário Vale. Aproveita, galera, a gente sempre gosta de fazer isso aqui. Mandem aí, só para reforçar, de onde vocês estão assistindo a live, coloca aí no chat para a gente, que eu faço alguns destaques aqui também, só para a gente saber aqui se tem muita gente de São Paulo, muita gente de fora. É muito legal quando a gente... e aí tem alguns lugares que a gente, inclusive, conhece, pode até fazer um comentário, mas vão colocando aí no chat que a gente dá algum destaque aqui para onde vocês estão assistindo a live. Teve mais nostalgia agora que a TV Globinho. Eu não sei o que o comunista está falando aqui, mas vamos já. Eu acho que assim, o quadro já dá para ver, viu, Diegão? Acho que já ficou mais visual. Eu acho que a galera vai concordar que já deu para ver o quadro aí, já está mais visual. Não vou dedicar energia para isso, não. Eu acho que não vale, não. Tá. Jardalzinho, vamos fazer o seguinte, tá? Eu estava explicando pro pessoal, só para a gente deixar alinhadas as ideias, de que assim, é só uma ideia de que é expor como nós, como meros torcedores, enxergamos as outras equipes, né? Vocês acompanham todo mundo? Não, mas acho que, no geral, nenhum torcedor acompanha tudo. Então, inclusive, é normal que um outro torcedor, vamos supor, qual é a visão de um outro torcedor sobre o Corinthians? Brigou para não cair o ano passado, não classificou na primeira fase do Paulista, então pode brigar para não cair no Brasileiro e ok. É isso. Né? De maneira resumida, vai ser essa análise. Ô, Diegão, então, assim, só para não esquecer um ponto, na hora que eu fui falar do Cássio, você me fez lembrar de uma coisa agora que eu não falei, sabe? Que a gente pensa e não fala. No lance do Cássio, dos gols lá que nós discutimos aqui, é só uma informação legal. Eu perguntei para 2 torcedores que não são do Corinthians o que eles acharam dos lances. E ambos responderam: foi nada. O Cássio não falou em nenhum, entendeu? Eu esqueci de falar isso, porque às vezes eu gosto de pegar a opinião de torcedores. É uma visão menos poluída, né? Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal. Exatamente, né? Então, assim, mas são pessoas que não estão de saco cheio do Cássio, por exemplo, né? Mas aí, só antes de voltar aqui, Diegão, só para destacar, eu tinha pedido aqui para a galera mandar, até para dar o crédito para quem mandou. O Muniz mandou aqui que ele é de São Paulo, da Zona Leste. Zona Leste São Paulo, né? Para quem... Não tem como ser mais corintiano, né? O Paulo Vieira aí de Curitiba, legal. Sou do Paraná, viu, Paulo? Então, sempre falo. Teixeira de Freitas na Bahia, o Igor Lima. O Diego Cristaldo de Campo Grande, então conhece com certeza o Três Lagoas, pelo menos, né, é de lá, conhece bem a região. O Wilson Gomes Limeira, São Paulo, e o Vitor também de São Paulo, então um abração aí. A Cléo também é de São Paulo. Enfim, só para dar um destaque, já que eu tinha pedido, né, a galera mandou. Obrigado aí para quem mandou. E cadê o Paulo Alves de Cuiabá, é isso? Chegando de Jardel, não defende o Cássio, melhor, não sei o quê. Não, é de Cuiabá, isso mesmo. Legal, um abração aí também para o Paulo de Cuiabá. Bora começar? Vamos lá, botar a bola para rolar. A gente vai começar falando dos times que subiram, tá? Para mim, Jardalzinho, de uma forma natural, o time que sobe não brigar para não cair é uma exceção, tá? Sim. Um time que sobe e você fale com tranquilidade que não vai lutar contra o rebaixamento, eu acho que é só em caso de subir um Palmeiras, um Corinthians, um Flamengo... Um time grande, um time de tradição, né? E eu não digo nem tradição, eu digo times realmente de mais investimento, de mais estrutura, tá? Por exemplo, vamos pegar como exemplo, quais times subiram de 2022 para 2023? Eita, peguei a galera de calça curta, né? Subiu o Grêmio, subiu o Cruzeiro inclusive como campeão, subiu o Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia, certo? Dos 4, o único que não teve inserido em briga por rebaixamento foi o Grêmio. Bahia, Vasco e Cruzeiro, uns mais e outros menos, ficaram flertando ali com a zona do rebaixamento. E olha que nós estamos falando... E são times de tradição, né? Verdade. 4 times que já foram campeões brasileiros, né? Então, assim, só fazendo essa introdução, eu acho que os times que sobem, naturalmente, eles já são candidatos a brigar contra o rebaixamento. Dentro desse contexto, vou pedir aí para a produção colocar o Atlético Goianiense na briga contra o rebaixamento. Mas qual é a minha visão aí do Atlético Goianiense, tá?
É um time que tem briga contra e favorito. Eu coloco no favorito, tá? No favorito, é isso aí, no Dudu, favorito, no favorito. tá? Porque Perfeito, assim, como eu expliquei, né? É o time que sobe, para mim, ele já entra como favorito a brigar contra. É interessante destacar que o Atlético Goianiense está com o Jair Ventura, né? Técnico Jair Ventura. Na Série B, o ano passado, ele, embora nos últimos 5 jogos, eu estou olhando aqui para a tabela, o Atlético Goianiense deu uma patinada, mas foi um time que ele não figurou entre os 4 o tempo todo. Ele deu uma arrancada justamente quando o Jair assume, né? Consegue esse acesso e conseguiu ser campeão estadual com certa tranquilidade. É um time que está com um longo período de invencibilidade, mas eu acho que não tem como fugir desse rótulo inicial de favorito contra o rebaixamento, Jardalzinho. O Atlético Goianiense, para mim, ele é sempre um time favorito a subir e a cair. Até hoje, para mim, ele não consegue se consolidar, né? Nem na Série B, porque ele, né, é um time, para a Série B, ele já começa a ser um time forte, né, para subir sempre, e ao mesmo tempo na Série A ele está sempre perigando a cair. Então é um time que ainda. E talvez seja a realidade dele, né, Diegão? Talvez seja a realidade do Atlético Goianiense, né? Ficar meio que lá e cá, né? Até pela sua torcida, pela sua estrutura, enfim, né? Disputar a Série A é difícil, né, Jardão? É difícil. Cara. Porra. Não, eu tava olhando a nossa tabela, é brincadeira, né? A gente vai estrear contra o Atlético Mineiro, só isso. Depois vai fora jogar em Caxias contra o Juventude, que é um time que subiu, vamos falar aqui, mas que é sempre um jogo muito duro em Caxias, né? Vide aí a final contra o Grêmio né, no Gauchão. E depois você pega o Bragantino, né, também fora de casa. Então, assim, a Série A, cara, ela é carne de pescoço, é um difícil. Então é aí, cara, também o Atlético Goianiense, ele vai estar... o Atlético Goianiense, para mim, ele é que ele está subindo agora. Mas se ele estivesse na Série A, talvez eu colocasse ele na briga contra o rebaixamento. Mas como ele está subindo, para mim é um favorito a voltar para a Série B. Concordo. Boa. E detalhe que o Atlético Goianiense é sempre carne de pescoço pro Corinthians, né? Adversário chato pro Corinthians. Né? Bom, a gente vai falar do Criciúma agora. O Criciúma que volta para a Série A. Detalhe, né? A gente vai ter que falar um pouco aqui de cada clube. O Criciúma, por exemplo, volta, mas a gente não fez estudo nenhum, tá? E vai lembrando, vai falando, por exemplo, eu acho que... Porque como é que eu lembro dos clubes da Série A? Contra o Corinthians, né? É a forma mais fácil de lembrar. Então, me corrijam se eu estiver errado, mas o Criciúma não joga a Série A desde 2014, que é o primeiro ano da Neoquímica Arena. Inclusive, naquele ano, o último jogo do Corinthians na Neoquímica Arena é um 2-1, que o gol do Criciúma é do Roger Guedes, né? E aí o Corinthians faz um gol com o Elias e depois o Fábio Santos faz um golaço numa tabela. É um dos gols mais bonitos da Neoquímica Arena. Então, para mim, o Criciúma faz uma campanha o ano passado muito mais regular em termos de estar na briga do G4 do que o Atlético Goianiense. O Criciúma foi mais linear aí nessa briga. Também foi campeão estadual. Olha aí, veja o nível de Série A, né? Como a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, como ele é complicado. O técnico, eu não conheço esse técnico do Criciúma, tá? O Cláudio Tencati. Não conheço o trabalho dele. Eu acho que deve ser o mesmo técnico do acesso ano passado. Desculpa aí os torcedores de Criciúma não saber muito a fundo sobre isso, mas acho que inevitavelmente, até por esse peso, né, o tempo longe, né, o Criciúma é favorito aí. Talvez até, tendo essas duas escalas aí, né, como eu não tinha me atentado, poderia até colocar o Atlético um degrau acima ali, briga contra o rebaixamento. Nesse comparativo, eu considero o Criciúma mais favorito do que o Atlético, Jardel. Não sei se você não coloca os dois numa mesma prateleira. Não sei se você concorda com esse movimento. Não, eu concordo. Nesse contexto eu concordo. Só que como a gente sabe, né? A gente já sabe, obviamente, os times. Então, assim, eu acho que dentro do que a gente vai desenhar, para mim, assim, o Atlético... Eu entendo assim, ó, que a gente está falando aqui de favoritos. Eu acho que o Criciúma é mais favorito a ser rebaixado, mas isso. Ambos estão. Se eu fosse dividir por prateleira, eu acho que sim, eles estariam na mesma prateleira, né? Eu acho que se fosse colocar em percentual, que eu vou chutar, tá, gente? Vou colocar em percentual que o Atlético tem 50%, 60% de chance de ser rebaixado, o Criciúma tem 80% para mim, sabe? Então,
Eu acho que ambos, né, nem todos vão ter o mesmo percentual, mas ambos sim. E aí até ambos têm chance de cair. Eu acho que o grande ponto deste campeonato em questão, falamos aqui do campeonato, eu vi muita gente falando assim, esse campeonato vai ser difícil, não sei o quê. Para mim, o campeonato do ano passado era o mais difícil nesse contexto que falamos aqui. Times que subiram, times de tradição, né? Então, assim, por mais que Bahia já sendo SAF, né? Vasco sendo SAF, Cruzeiro sendo SAF, ó, interessante, né? Os 3 SAFs, né? E qualquer outro, me ajuda o Grêmio, né? E o Grêmio, os 4 grandes campeões brasileiros, com tradição e tal. Então, para mim, neste contexto, foi o campeonato mais difícil, foi mais difícil do que será esse ano. Eu não consigo, Diegão, acreditar que um campeonato onde eu tenho Criciúma, onde eu tenho Atlético Goianiense, onde eu tenho Vitória, Juventude, vai ser mais difícil que o ano passado. Para mim, não faz sentido. Então, acho que esses times que subiram, né, são os mais candidatos a voltar para a Série B. Sim, tá? Com certeza. O Criciúma está dentro desse contexto, sim. Concordo. Vamos para o Juventude agora. O Juventude é um time que caiu e voltou, né? O Juventude jogou 2022, né? E ele sobe em 2020, faz a campanha da Série B 2020, joga 2021 na Série A, se mantém, joga 2022, cai e sobe. Então, o Juventude é um time que faz um bate e volta, né? Então, o Juventude é um time que, assim como o Atlético, eu acho que o Atlético se sustentou mais tempo na Série A, né? Mas o Juventude, assim como o Dragão, o Atlético Goianiense, tem um histórico mais recente aí de disputa na Série A. Está com o técnico Roger Machado, é um técnico já com uma certa experiência, eliminou o Inter no Campeonato Gaúcho, né? Vendeu caro o título contra o Grêmio, né? Agora na final do Gauchão, mas não tem como também fugir desse contexto de favorito a rebaixamento, né, Jardão? Tá no mudo, Jardãozinho, tá no mudo. Desculpa, galera. Eu tô toda hora tossindo aqui para não ficar atrapalhando a live. Eu boto no mute, em algum momento eu vou errar aqui. O que eu ia dizer é o seguinte: o Juventude, dentro desses 3 times, foi o que eu mais vi jogos recentes, inclusive por conta da final do Gauchão. E eu assisti os 2 jogos. O primeiro jogo foi um jogo ruim, de maneira geral, mas foi um jogo muito duro. É um time muito competitivo, principalmente jogando sobre os seus domínios, né? Então, e aí viu o jogo, a final, né, que foi contra o Grêmio, foi ontem. O Juventude ainda saiu na frente, né, fez 1-0 e tal, depois acabou levando a virada e perdeu o título. Mas fez um jogo muito duro, endureceu muito a vida do Grêmio, não foi um jogo fácil. E aí, se você pensar que o Grêmio é um time forte, né, e o Juventude deu esse trabalho todo, nessa rivalidade que tem no Sul, então eu imagino que ele vai dar trabalho e vendo os jogos, né, obviamente, como eu não consegui acompanhar muito o Goianiense, Criciúma, eu até imagino que ele seja um dos mais fortes desses 3 aí que a gente está falando agora, tá? Pelo campeonato que fez, né? Pelo trabalho que ele deu para o Grêmio nessa final do Campeonato Gaúcho, eliminando o Inter, inclusive, não vamos esquecer, né? Na semifinal, o Juventude eliminou o Internacional e fez frente aí ao Grêmio. Então, para mim, sim um favorito ao rebaixamento, dentro do contexto que já falamos aqui, mas desses 3 até agora, para mim, é o mais forte. É isso aí. E aí a gente vai falar agora, para mim, o mais forte dos 4, que é o Vitória, né? O Vitória foi campeão com sobra da Série B. Para quem não sabe, aí eu naturalmente eu conheço um pouco mais do contexto do futebol nordestino. O Vitória foi uma grata surpresa. No início da Série B, não se esperava o Vitória tão bem. Só que aí a coisa foi dando certo, foi dando certo. Não, daqui a pouco o Vitória vai cair e bateu campeão. Foi um campeonato de muita, digamos... Inclusive, Jardel, o Vitória chegou a tomar de 6 do CRB na Série B. Eu acho que é até incomum um campeão com tanta propriedade, que o Vitória foi campeão com propriedade, tomar de 6 de alguém, né? Difícil. É raro, mas acontece sempre, né? Não, é raro, mas acontece. Mas o Vitória teve uma campanha muito regular, muito autêntica mesmo, assim, e acabou de ser campeão baiano contra o Bahia. O Bahia
numa era de SAF. O Bahia que contratou Everton Ribeiro, tirou o Jean Lucas, bom volante do Santos. O Rogério Ceni, que é um bom Rogério técnico. Ceni, né? que goste ou não goste, é um técnico de nome, que já tem um certo patamar. Então, Jardalzinho, será que dentro desse contexto dá para colocar o Vitória pelo menos um degrau aí acima desses três ou junto aí nesse favorito contra o rebaixamento? Olha, eu vou te dizer, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho, até para a gente definir. Eu acho que sim. Dentro, assim, eu não vou ficar me alongando muito, porque você já falou muito bem do Vitória. Vitória dos quatro é o mais forte. Eu falei que o Juventude dos três que eu comentei, né, era o mais forte. O Vitória é o mais forte dos quatro, né? E aí, dando uma passada rápida, eu estava até olhando aqui os times da Série A. Eu colocaria hoje o Vitória acima do Cuiabá. Vamos falar aqui, mas eu colocaria o Vitória na briga contra o rebaixamento. E já vou dar spoiler aqui, porque eu coloco o Cuiabá, para mim, no favorito do rebaixamento. Ou na briga também, dá para a gente pensar ali, mas eu acho que o Vitória está numa prateleira acima desses três, sim. Então é isso aí. Boa. Aí, qual é o exercício que eu quero começar a fazer agora? Do mesmo jeito que a gente começou pela Série B, o quarto, terceiro, tudo, a gente vai agora pela classificação da Série A do ano passado. E aí a gente vai de baixo para cima. Acho justo, acho justo. Né? E vai. Eu só não lembro, né, onde é que foi que eu deixei a porra da tabela aqui. Agora eu me enrolei aqui, mas não é difícil de achar essa tabela, não. Aqui, tá aqui já. Quer que eu pegue Então, aqui? Eu pego aqui. Não. O 16º ano passado foi o Bahia, tá? Foi o time ali que brigou ali. Aí fica um pouco mais fácil de falar sobre os times que nós vimos o ano passado, né, Jardel? Sim, sem dúvida. O Bahia foi aquele time que, pelo menos na minha percepção, ele pontuou menos do que poderia. Eu via bons jogos do Bahia quando o Bahia não ganhava, tá? O Bahia ele conseguiu ter certa tranquilidade em todos os seus jogos esse ano, mas aí não conseguiu bater de frente. Aliás, não conseguiu bater de frente, não, né? Os jogos foram disputados, né? Mas perde aí o título para o Vitória. Mas eu vou falar. Eu colocaria o Bahia em meio de tabela, Jardão. Eu não consigo. Eu vou falar. Eu estou pensando aqui, dane-se, eu vou falar. E aí a gente se entende. Porque eu acho que é um grupo com muito potencial, cara. Everton Ribeiro, Jean Lucas, enfim. Eu colocaria meio de tabela pro Bahia. Se eu não me engano, levado também o Caio Alexandre, não foi? Que era do Fortaleza. Caio Alexandre, do Fortaleza. Bom jogador. Né? Chegou até a ser especulado no Corinthians, inclusive. Dizem que houve até uma disputa e tal, nada formalizado, né? Mas diz que houve até uma disputa nos bastidores. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Bahia é meio de tabela. Eu quero acreditar que o primeiro ano do Bahia SAF foi no ano passado, né? Foi. Aí o torcedor do Vitória faz: hora porreta, ganhamos o título em cima do. Né? E os caras estão na nossa frente. Mas Bavi é um mundo à parte. E eu posso falar um pouquinho, porque eu morei 2 anos em Salvador e eu vi alguns Bavis, é impressionante, cara. Impressionante como o povo baiano é apaixonado por futebol. E o Bavi é aquela história, né? Não importa se tem um time melhor ou outro, mas o Bavi o couro come. Eu assisti jogos, Diegão, nos 2 estádios. Eu assisti jogo no Barradão, estádio do Vitória, e assisti na Fonte Nova, na velha Fonte Nova, tá? Não é nem na nova, na velha Fonte Nova. Na velha Fonte Nova, ficou estranho, né? Mas tudo bem. Ficou paradoxal isso daí. Ficou paradoxal. Vamos agora para o Vasco. O Vasco foi o 15º. Cara, o Vasco ele teve uma inegável evolução o ano passado, quando chega o seu técnico, quando algumas contratações começam a chegar. Para quem não lembra, o Vasco começou muito mal, então escapar do rebaixamento já foi um grande feito. Mas dentro dessa comparação, SAF também, mas... E mais uma vez, tá, pessoal? É a gente aqui expondo uma visão de fora mesmo, né? Eu vejo a SAF do Vasco um pouco desorganizada. Eu coloco o Vasco aí no mesmo patamar do Vitória, Jardalzinho. O nível de profundidade que nós vamos avaliar aqui os adversários é piscina infantil, tá? Exatamente. Fiquem tranquilos aqui, né? Mas a gente vai dar uma opinião de quem não acompanha no detalhe. Mas você colocou o Vasco aonde? Desculpa? Junto do Vitória. Briga pelo rebaixamento. É isso, cara. É isso. O Vasco, eu acho que o Vasco, ele ainda. A gente brinca que aquele ditado, né? O Vasco tá mais firme do que palanque embanhado, né? Então, assim, o Vasco ainda. A SAF do Vasco parece que ela ainda não se acertou, né? Impressionante.
eu acho que todo mundo viu recentemente um vídeo que viralizou do Pedrinho, né, dizendo que ele não podia falar, né? Não posso falar isso, não posso falar, não posso falar, não posso falar. Então, assim, claramente o Vasco está, né, enfim, está numa situação ainda não organizada e apesar de ser SAF, ter algum investimento, é um time que não passa nenhuma confiança. Então, acho que mais um ano o Vasco vai brigar para não cair. E, claro, né, pode surpreender a gente por bem ou por mal. O 14º foi o Cruzeiro. Cruzeiro que também vendeu caro aí a briga do título com o Galo, né? Empatou o primeiro jogo da final, estava ganhando de 1-0 no segundo tempo já, jogava pelo empate. Gol de Matheus Vital, hein? Gol de Matheus Vital, nunca critiquei. O Cruzeiro faz uma campanha melhor do que a do Galo, tanto que jogava o segundo jogo em casa pelo empate, né? Isso eu acho até um pouco surpreendente. Mas o Cruzeiro é um time ainda que não me inspira muita confiança, Jardão. E aí é natural que a gente olhe para esse quadro aqui. O Cruzeiro, embora seja SAF, o Cruzeiro vem de anos aí de uma crise terrível, né? O ano passado, como a gente está dizendo aqui, de baixo para cima, é um time que passou muito tempo na Série B, subiu, sofreu ano passado, e eu estou na dúvida se eu coloco o Cruzeiro no patamar do Bahia ou no patamar do Vasco. Eu vou falar. Eu assisti o jogo da final de hoje, tá? Não assisti o primeiro jogo. O primeiro jogo o Cruzeiro estava perdendo por 2. Quem é o técnico do Cruzeiro? Tô por fora, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada que eu não lembro o nome dele, não, até porque eles se trocaram, né? É novo, né? É novo, né? Nicolas Larcamon. É isso aí. Eu vi o jogo hoje, achei que o Cruzeiro jogou muito bem, assim, até boa parte do jogo ele jogou melhor que o Galo, inclusive. Mas, assim, o que eu quero dizer, ele fez frente ao Galo na final, estava perdendo o primeiro jogo por 2-0 e empatou, e saiu vencendo o jogo de hoje, né? E depois acabou levando a virada e tal. Inclusive num pênalti, assim, chega a ser meio dolorido. Eu fico pensando se o torcedor do Cruzeiro ele levou a virada num daqueles pênaltis de bola na mão, sabe? Que é pênalti, mas que é aquele pênalti lamentável. E aí levou a virada e depois acabou levando o terceiro gol no contra-ataque. Então, assim, ele vendeu muito caro o título para o Atlético Mineiro. Quando você olha o elenco dos dois, é uma discrepância absurda. Então, assim, fez uma grande final, né? Mas o Cruzeiro também não me passa. Eu acho o Cruzeiro, Diagão, dá para colocar aí na linha do Vasco. É uma SAF que, para mim, não gera muita. Não gera muita segurança, né? Não dá muito não dá para saber muito o que esperar do Cruzeiro, né? Eu acho que se o Cruzeiro fizer algo Dudu, melhor... me faz uma gentileza, Dudu. Coloca na mesma linha, coloca na direita os que são mais fracos. Então joga o Vasco pro lado direito do Cruzeiro e o Criciúma pro lado direito do Juventude. Isso. Tentar seguir uma lógica, né? Significa que o Atlético está um pouco à frente do Juventude e assim sucessivamente. Perfeito. Não, nesse caso, o Vasco em terceiro, Dudu. O senhor persegue o Vasco, né? Claramente. E aí, Cruzeiro ou Vitória, eu colocaria o Cruzeiro na frente do Vitória. Concorda, Jardão, ou não? Cara, se a gente parar para pensar que o Vitória foi campeão estadual em cima do Bahia, que é SAF... Deixa assim, então. Né? Não tem verdade absoluta, mas eu acho que tá ok, assim, pelo menos pro momento, né? O momento que estamos avaliando hoje, dia 7/4/2024. Tá. O próximo da classificação seria o Corinthians, mas a gente vai deixar o Corinthians por último por motivos óbvios, tá? Por que será? Por que será? Então, depois do Corinthians seria o Cuiabá. O Cuiabá, ele é um time engraçado, porque eu acho que, em tese, merecia mais respeito, mas para mim, cara, o Cuiabá é aquele time que todo ano, para mim, uma hora isso vai acabar, uma hora ele vai cair, sabe? Eu sempre vejo o Cuiabá como um favorito a dar merda. É claro que um torcedor mais apaixonado pelo Cuiabá, se entrar aqui, vai ficar com raiva. Mas é a nossa visão. Então eu coloco o Cuiabá aí também nessa fileira aí do Vitória, Jardãozinho. Eu confesso a você que eu tô em dúvida, mas eu acho que até por respeito à campanha que o Cuiabá fez no ano passado, apesar de já não ser o mesmo técnico, ter perdido jogadores importantes e tal, né? Mas eu acho que o Cuiabá ele já vem se segurando há algum tempo. Então, eu tava pensando aqui, né, se ele era um favorito. Porque é isso, a minha visão é a mesma. Assim, ele tá sempre brigando, ele tá sempre ali, vai ser o time que vai brigar para não cair. Mas eu acho que não é justo. Eu vejo, desculpa te interromper. Eu vejo o Cuiabá mais ou menos como eu via a Chapecoense. Em algum momento a Chapecoense todo ano ia cair, não caiu, agora o Chapecoense sumiu.
É mais ou menos isso, tá ligado? Eu só tenho um ponto em relação ao Cuiabá sobre onde a gente colocaria ele. Se colocaria ele. Para mim, ele seria o líder desses daí. Seria o melhor desses daí. Sim, sem dúvida. Mas eu quero dizer assim: a minha dúvida se a gente colocar o Cuiabá na briga, né, por rebaixamento, eu acho que vão ter mais times aí e tal. A gente vai encerrar a nossa avaliação com 3 clubes como favoritos, entende o que eu quero dizer? Sim. A gente vai ter 3 favoritos e outros que brigam para não cair. Mas a gente não vai ter 4 favoritos ao rebaixamento. É só isso que eu queria dizer. Entende? É isso aí. Mas eu acho que é justo colocar ele na briga ali contra o rebaixamento mesmo. É isso aí. A ideia é essa. E ele fica à frente desses times aí pela sua estabilidade, né, Diego? Nos últimos anos, né? Exato. É isso. Então, em tese, já tem 6 times aí na frente dele para cair. Então, mantém ali ele no bloco do meio, mais ou menos, né? É isso. Beleza? Depois do Cuiabá, vem o São Paulo. O São Paulo, para mim, não por ser rival, tá? Mas eu acho que também é um time estranho. Em que sentido? O São Paulo fez uma campanha muito ruim o ano passado também, né? 11º. Foi campeão da Copa do Brasil, ótimo, óbvio. Isso, em algum momento, atrapalhou o desempenho do campeonato. Só que tem um detalhe, viu, Diegão? Eu vou fazer uma incursão na sua fala. Pode fazer. Campeão da Copa do Brasil, vencendo o Corinthians, que fez uma semifinal, para mim, muito ruim, né? Para mim, o Corinthians jogou mal os 2 jogos, né? E aí, na final, é história, né? É final. Conseguiu vencer o Flamengo. Mas, assim, foi também uma Copa do Brasil, na minha opinião, meio estranha. Sabe aquela competição que, tudo bem, não estou tirando mérito, tá, gente? Entendo. Mas é aquele título que não convence muito. Assim. Para mim, o São Paulo não convenceu, sabe? E teve muito mérito ali naquela final não vou dizer da final, do campeonato, né? Caramba, minha memória está querendo me ferrar hoje, viu? Do técnico, da seleção. Dorival, eu tava com o Oswaldo na cabeça, Dorival. A idade está chegando, tá complicado. Então teve muito mérito do Dorival e tal. Acho que eu quero dizer o seguinte: acho que foi mais mérito do trabalho do Dorival do que a própria organização do São Paulo, entende? Tanto quanto elenco, quanto organização e tal. Então, assim, o São Paulo não me inspira confiança, é isso que eu queria dizer, mesmo ganhando a Copa do Brasil, de maneira resumida. Exatamente, mas eu digo assim: aí começa a temporada, ganha um mata-mata com o Palmeiras, apesar de ser jogo único, nos pênaltis, né? Ganha do Corinthians na Neoquímica Arena, que era um tabu relevante, mas vai muito mal no Paulista também, né? Então, para mim, é um time estranho. Eu colocaria o São Paulo... Eu só fico com a dúvida ali de brigam pela Libertadores, se é aquele G4 ou é Libertadores de qualquer jeito. Eu acho que... Não sei o que você pensa, mas a gente poderia colocar aqui na nossa avaliação, até porque senão serão muitos times, né? A gente poderia colocar aqui na briga pela Libertadores apenas o G4. O que você acha? Que briga pelo G4. Porque G4... se não briga pela Libertadores, você pode ter, sei lá, G6. Na verdade, Jardel, o Libertadores é G6, né? É G6. A gente tem 6 vagas garantidas, é G6. Aí isso cria uma variação de acordo com o campeão está dentro do G6, tarará. Sim. Mas Libertadores é G6, então a gente pode considerar isso. G6. Briga pro G6, beleza? Beleza. Pode ser? Pode ser. Então, nesse contexto, para mim, São Paulo é meio de tabela na frente do Bahia. Acho que é isso. Eu não consigo colocar o São Paulo hoje na briga pela... Tem um técnico, queira ou não, inexperiente, que tá com um cara que vai cair já, enfim. É isso. Tá meio estável aí. Mas beleza. Fortaleza. Mais umas 2, 3 derrotas do São Paulo, o Carpini cai. Exatamente. Ó, o Fortaleza, veja o que é o futebol, né? O Fortaleza esteve a um pênalti, literalmente, de fazer o gol e ser campeão da Sul-Americana, né? Que seria um título muito importante para o Fortaleza. Não ganhou, né? E começou o ano muito mal, Jardel. Para quem não está acompanhando o Fortaleza, não é apenas o fato de perder o título para o Ceará, que é um rival, mas é um rival que está na Série B, tá? Mas o Fortaleza vem muito mal, né? Tanto no campeonato estadual, muito mal no sentido assim, não conseguindo tantos resultados como se imaginava. Na Copa do Nordeste também o Fortaleza não teve um desempenho tão bem.
De maneira geral, a torcida está insatisfeita com o desempenho até do Vojvoda. Veja como que é o futebol, né? Mas eu colocaria ele também nessa lista aí de meio de tabela, na frente do Bahia ainda, no meio entre São Paulo e Bahia. O Fortaleza, você está falando, né? Isso, Fortaleza. E aí, antes de eu falar do Fortaleza, só para reforçar aqui meu pedido, galera, a gente está bem pertinho de bater os 200 likes, então para quem não deixou ainda, dá aquela moralzinha para a gente, deixa o like aí, ajuda a gente a chegar na nossa meta aí de 200 likes, beleza? A minha esposa hoje falou assim, você tá securinha, né? Porque esse final de semana, cara, eu assisti pra gente todas as finais, e assisti também a final contra do Fortaleza contra o Ceará, até pensando nisso mesmo, né? Que a gente ia fazer aqui algumas avaliações, já estava programado, e eu tentei ver um pouquinho, né? Óbvio, né? Não é uma avaliação de um jogo ali que vai definir, mas ajuda a gente, pelo menos, a ter uma visão mais momentânea dos times, porque o campeonato vai começar agora no próximo final de semana, né? E é isso que você falou. Eu tenho, né, enfim, alguns grupos de WhatsApp aqui com vários amigos do Nordeste, inclusive muitos torcedores do Fortaleza, torcedores do Ceará, que ficam se degladiando nos grupos aqui, eu fico acompanhando, e o Fortaleza está muito mal, né? Foi mal na Copa do Nordeste, né? Mal em alguns jogos até do próprio Campeonato Cearense, mas claro, são times muito fortes do Campeonato Estadual que acabam chegando à final, mas não fez uma boa final nos dois jogos, não foi bem o Fortaleza. Então, assim, acabou... Não vem numa boa temporada. Não vem num bom momento. Então, e é isso que você falou. O Vojvoda, pela primeira vez, na minha opinião, corre risco, inclusive, no Fortaleza. Eu acho que se ele perder mais alguns jogos aí, ele corre risco. Se o Fortaleza começar o campeonato patinando, eu acho que ele está em risco. Eu acho que ele está em risco. Então, assim, olhando para esse cenário, eu colocaria hoje o Fortaleza, inclusive, atrás do Bahia, tá? Atrás do Bahia. Mas ainda em meio de tabela. Em meia tabela, perfeito. Fortaleza, eu não consigo hoje colocar o Fortaleza na briga para não cair, até de novo, né, pelo histórico que ele vem tendo e tal, a gente percebe que eles estão muito estruturados, né, organizados, mas eu acho que meio de tabela tá bom demais para o Fortaleza, pelo menos para esse momento que ele vem passando. Também acho. Ó, depois do Fortaleza vem o Internacional. O Internacional é aquela história, né? Você fazer uma análise foi eliminado pelo Juventude e tal. Mas, assim, o Internacional ele vinha sendo muito elogiado, né? Em termos até de futebol praticado. O Internacional esteve muito próximo de eliminar o Fluminense na Libertadores do ano passado, né? Então, por esse contexto... Detalhe, né? Detalhezinho, ele exatamente, não teve na final da Libertadores. Exatamente. Por esse contexto, manutenção do técnico, tudo, eu colocaria aí pela primeira vez um time ali na lista da briga pelo G6. Para mim tá até fácil a avaliação do Inter, tá? Né? Assim, eu acho que o Inter é um time que já fez um ano passado, né? Forte e tal, e né, quase chegou na final da Libertadores e se reforçou ainda mais, né? Então acho que o Inter, pelo conjunto da obra, né, de já ter vindo de um ano onde quase foi finalista da Libertadores e ainda se reforça, sem dúvida ele briga pelo G6. Eu acho que brigar pelo título não é difícil se engrenar, se der liga, né? Ele pode daqui a pouco brigar pelo título. Mas eu acho que hoje é tranquilo para a gente colocar o Inter aí como briga pelo G6, tranquilamente. E aí, depois do Internacional, tem um time que é bastante chato, que é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que tá com o Cuca, né? O Cuca, desde que assumiu, e óbvio que aqui já não é mais momento de falar do Cuca do Corinthians, né? Aí são outros 500. Mas o Atlético está com o Cuca é um técnico que, historicamente, aí ele consegue apresentar resultados. Eu colocaria o Atlético também nessa briga de G6, Jardazão. O Atlético Paranaense. Não, sem dúvida. É um time muito regular. É um time muito regular, né? Eu colocaria aí. O Atlético é um time regular na parte de cima da tabela, sempre, né? Assim, sempre não, mas enfim, nos últimos anos, né? É um time que mais frequenta ali a parte de cima da tabela. É um time que nunca briga para ser campeão, mas também você nunca viu o Atlético correndo riscos, né? Então é um time que está sempre ali por cima, sempre beliscando ali uma vaguinha na Libertadores e tal. Então eu acho que sim, fica atrás do Inter e fica no bloco do G6. Bom, depois do Atlético Paranaense vem o Fluminense, né? O Fluminense também vem aí numa temporada oscilante, né? O Fluminense
ele contratou alguns jogadores experientes, Renato Augusto, o próprio Douglas Costa. Mas como o atual campeão da Libertadores, eu acho que briga por G6 também aí pro Fluminense. Não acredito em título brasileiro pro Fluminense, mas eu acho que é G6 aí pro Flu, Jardalzinho. Eu colocaria o Flu no meio entre Inter e Atlético, tá? Eu acho que o Inter está à frente do Fluminense pelo elenco que montou, né? Tá mais forte. O Fluminense, querendo ou não, tem o seu bom time veterano mais velho, um ano, né? Esse ano. Apesar de ter o nosso Deus Nato Augusto aí, que não vem bem no Fluminense, mas, né? Acho que é isso. Ele vai ficar por ali, não deve correr nenhum risco, mas também não acho que vá brigar pelo título. Próximo time é o Bragantino, cara. E o Bragantino, para mim, também está entrando num espiral aí curioso, né? O Bragantino não fez um bom Campeonato Paulista também. Assim, chegou na semifinal com o Santos, é verdade. Mas, assim, foi uma primeira fase também um pouco oscilante do time de Bragança. Então, foi eliminado na Libertadores, né? Pelo Botafogo. Botafogo. Né? Eu colocaria o Bragantino aí no meio de tabela depois do São Paulo ali, Jardalzinho. Meio de tabela para mim. Não. Primeiro meio de tabela, acho que é isso mesmo. Eu acho que esse é talvez dos Bragantinos mais fracos dos últimos anos aí recentes. Pelo menos, né? De novo, tá, gente? Um time que é difícil imaginar o que esperar dele, né? Às vezes ele. Não, e assim, é que eu digo assim, nos últimos anos ele tem sido um time muito chato, muito forte. E esse ano em especial. E, de novo, né? Nós estamos avaliando antes do campeonato começar. Às vezes a bola rola e tudo pode mudar. Ele pode entrar ali num espiral positivo, né? Ganhar a confiança, ou pelo contrário, né? Ir mal e daqui a pouco tá brigando até para não cair, o que eu não acredito e tal. Mas eu acho que é isso, é meio de tabela e onde colocar ali depois de São Paulo, eu acho que sim. Acho que é por aí mesmo. Não consigo. Não dá nem muito para a gente, né? Entrar em muito debate aonde vai estar ali na frente de quem, mas eu acho que tá tranquilo aí. Não, eu acho que é aí mesmo, viu, Dudu? Acho que é depois de São Paulo, né? Depois de São Paulo. Tá certo, é assim mesmo. Isso. Correto. Show! Agora vem o Botafogo, cara. O Botafogo fez um campeonato. Falando em Botafogo, meu amigo Bruno, que está acompanhando aí nos bastidores, mandou mensagem agora há pouco, torcedor do Botafogo, trabalha comigo e tal, gente boníssima. E ele brinca, o Botafogo estava com 70 pontos de vantagem no passado, e aí ele preocupado. É impressionante, o torcedor do Botafogo não tem paz, né? Aí ele falava assim, não, cara, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Depois que aconteceu o que aconteceu, eu falei, meu Deus, cara, é impressionante. Exatamente. E aí, então, assim, imagina você, se um torcedor do Botafogo, com tanta vantagem que chegou a ter no Campeonato Brasileiro do ano passado, não tinha confiança no título, imagina a gente avaliar aqui o início do Botafogo, como não é fácil, né? Sem dúvida, mas até tendo isso como histórico, né? Claro que o desempenho no campeonato estadual pode até não ser tanto parâmetro, porque o ano passado o Botafogo foi mal no estadual e arrancou como arrancou no brasileiro, mas o recorte do Botafogo no brasileiro é o último, né? O atual dele é terrível. E eu de fora não tenho nenhum indicativo que o Botafogo voltará, não digo nem brigar pelo título, porque o que ele fez ano passado foi além da conta, mas eu não vejo, até por contratações, tudo, um Botafogo que vá navegar em rios tão tranquilos, não, Jardalzinho. Um Botafogo que liderou o campeonato ano passado com sobras, eu coloco ele ali junto do Cuiabá, véio, na briga contra o rebaixamento. Não consigo botar o Botafogo nem em meio de tabela, não. Eu não consigo ver o Botafogo brigando para cair, tá? Eu colocaria no meio da tabela, colocaria, eu acho que atrás desses clubes todos aí, mas ainda no meio de tabela. Ele seria o pior do meio de tabela. É isso. Por que a minha ideia seria que ele fosse o melhor da briga contra o rebaixamento. Então, no fim das contas... É que eu acho, assim, ainda acho que o Botafogo ele deve se reforçar na metade do ano, até por conta da SAF, né, do John Tex e tal. Eu acho que ele... Aí primeiro você me diz se você concorda, você está comigo aí nesse meio de tabela. Concordo. Porque eu acho assim, o Botafogo, ele não pode colocar então no meio da tabela, viu, Dudu? Dudu. Ele vai. Ele é um time que talvez seja uma das maiores incógnitas no meio dessa tabela. Porque ele pode, né, se engrenar, brigar ali por um G6, até porque ele está na Libertadores, né? Ele eliminou o Bragantino e está na Libertadores, mas começa mal, começa perdendo em casa, né? Então, quer dizer,
O Botafogo realmente é impressionante, né? Ele não dá paz para o seu torcedor. Então, ele começou mal a Libertadores, perdendo dentro do Newton Santos. Mas eu entendo que mesmo num cenário ruim, ele deve ficar ali pelo meio da tabela. Hoje eu não consigo ver o Botafogo brigando para não cair. Pode ser que ele surpreenda, tá? Mas eu acho que ainda ele deve, com relativa tranquilidade, se manter na Série A. Penso que eles vão reforçar mais o time no meio do ano e tal, e ele deve conseguir se manter tranquilamente. O próximo agora é o 4º colocado ano passado, é o Flamengo. E aí, assim, eu não sei se eu vou ter uma opinião tanto quanto polêmica, até porque o Palmeiras é um time muito regular, né? O Palmeiras é um time muito chato, inclusive, aí nos últimos anos. Mas hoje, e de verdade eu quero errar, tá? Eu vejo o Flamengo como o principal favorito. Temos ali favoritos ao título, mas a conjectura do elenco do Flamengo, junto com o Tite, que é um time que perde muito pouco, é um time que toma poucos gols, tá? Esse tem sido esse Flamengo, inclusive nesse início de temporada. Hoje eu vejo o Flamengo disparado como favorito ao título, Jardãozinho. Sem dúvida, tô contigo. Eu acho que o Tite ele deu uma acalmada no Flamengo, né? Acho assim, no ambiente, no sentido de agora tem comando, sabe? O negócio tá mais organizado. Taticamente, né? É um treinador que sabe armar time, a gente não tem a menor dúvida disso. E é brincadeira a qualidade do elenco do Flamengo, né? Então acho que o Flamengo é sim o principal. Eu acho que apesar do Palmeiras ser bicampeão brasileiro, eu acho que o Palmeiras está começando a perder. Mas foi campeão hoje. Paulista, é um outro contexto. Eu acho que o Palmeiras vai começar a entrar num declínio natural, tá, gente? Não é por nada, é porque daqui a pouco o técnico já vai começar a se desgastar um pouco, né? O Abel vai daqui a pouco começar a se desgastar. O time chega no momento de barriga cheia e começa, né, a tirar um pouco o pé. Então é natural, tá? É natural. O futebol ele é muito cíclico. Eu acho que o Palmeiras ele chegou, na minha avaliação, ele chegou num espiral que ele vai começar a ter um declínio agora, natural de um time que ganhou praticamente tudo nos últimos anos. Acho muito natural que isso aconteça, inclusive, tá? Mas é isso, cara, tô contigo. O Flamengo, para mim, é o grande favorito a ser campeão brasileiro de 2024. Aí vem o Atlético Mineiro, eu tenho uma dúvida, porque assim, se bem que ali tá escrito máximo 3, né? Eu não tenho como falar do Atlético e não dar um spoiler um pouco do Palmeiras, porque, como eu falei, para mim o Flamengo ele é o principal favorito ao título. E para mim o Palmeiras ele é o principal time a tentar evitar isso do Flamengo. Fora isso, eu não vejo outro time. Então eu não consigo colocar o Galo na briga por título, tendo o Flamengo como está e sendo o Palmeiras quem é. Então, para mim, o Galo seria o melhor time de briga por Libertadores. É o briga por G6 na parte de cima. É o Galo que vai estar ali em terceiro, em quarto, mas eu não coloco o Galo na briga por título, não, Jardalzinho. Eu confesso a você que eu tenho um pouco de dúvida, tá? Sobre isso. Eu não consigo ter, assim, total clareza do Atlético Mineiro. Como eu disse, né? Acompanhei, inclusive, o jogo da final hoje e tal. E eu acho que o suco do Atlético Mineiro ele tá começando a ficar gasto. Tá no finalzinho também, né? Entendeu? Porque o Hulk já tá ali. O Hulk fez gol hoje, de pênalti, né? O Paulinho tá uma desgraça. Aquele filho o Paulinho tá voando ainda. Mas entende, assim, você já começa, tá bom. Aí eu olho hoje pro banco, né? Aí tem, por exemplo, o Scarpa. O Scarpa, ele mesmo disse, ele tava 1 ano e meio sem fazer gol, gente. Sem fazer gol. Então ele fez um belo gol hoje, né, no contra-ataque ali, mas, tava sozinho. Ele chegou até a cara do gol sozinho, e aí driblou o goleiro e fez o gol e tal. Mas assim, quando você olha hoje para os jogadores que entraram, tirando, por exemplo, o time titular hoje do Galo, né? Hulk e Paulinho, o ataque é muito forte ainda, mas de novo, né? O Hulk tá 1 ano mais velho, né? Tá cada vez vai ser mais difícil. Quando os jogadores parece que isso não conta pro Hulk, né, cara? Não, ele é muito instável, né? Mas assim, o que eu quero dizer a gente entende que, cara, ele é 1 ano mais velho hoje, né? Então, assim, o gás do Hulk vai ser menor, ele vai correr, né? Ele vai correr menos, ele vai fatalmente se lesionar mais ou ter mais desgaste natural, porque é da vida do jogador de futebol.
E aí quem entrou, que poderia hoje ter mudado o jogo, Gustavo Scarpa e Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, para mim, eu acho uma Vargas grande... está fazendo hora extra ali já. Né, tá fazendo hora extra já há muito tempo. Então, assim, eu olho para esse Galo, eu não consigo olhar para esse time e imaginar esse time brigando pelo título. Eu acho que ele vai ser um time muito forte, de cima da tabela, mas brigar pelo título mesmo eu não consigo. Então, eu tô contigo. Eu acho que eu hoje ainda colocaria o Galo... Atrás do Inter? Não, eu tenho dúvida, é isso que eu ia dizer, eu tenho dúvida se eu colocaria ele como principal favorito ou depois do Inter, tá? Sinceramente, pelo elenco, pelo momento, eu não sei. Então bota depois mas do Inter. Aí o senhor decide, eu decidi ele pelo Botafogo, decide você. Tá bom aí tá bom. É por aí. Inclusive fez um Campeonato Mineiro hesitante, né? Tanto que o Filipão foi embora, enfim. Perfeito. Foi até estável. Alguém pode dizer assim, mas foi campeão. Então, cara, tem um contexto. Esses times, né, o próprio Galo, o próprio Cruzeiro, eles são muito à frente dos demais. É diferente do Campeonato Paulista, por exemplo, né? O time do Atlético Mineiro e Cruzeiro, eles nadam de braçada no Campeonato Mineiro. Então, não dá muito para levar isso em consideração. É isso aí. O Grêmio, que foi o vice-campeão ano passado, é impressionante a regularidade do Grêmio, né? Embora o Grêmio tenha tido uma passagem recente pela Série B, né? Mas o Grêmio volta, como eu até citei lá no início da live, né? O Grêmio subiu junto com o Bahia, com o Cruzeiro e com o Vasco, mas não sofreu o que esses times sofreram. Eu diria até que é incomum um time sair da Série B e bater vice-campeão, né? O Grêmio vice-campeão. Mas também não vejo o Grêmio... Não. Desculpa te interromper, mas só para não esquecer mais um adendo que eu acho que é importante. A gente já volta para o Grêmio, falando do Atlético que eu acabei esquecendo. O Atlético tem um técnico recente, que é um técnico muito conhecido, né, na América do Sul, que é o Milito, né? Isso. Então, assim, o Gabriel Milito, eu acho que isso pode, né, aquilo que a gente falou, assim, às vezes pode dar uma liga e tal, e daqui a pouco, né, durante o campeonato, jogar o Atlético lá para cima para brigar pelo título. Mas hoje ainda é uma incógnita. Eu só queria destacar que essa contratação do Milito, ela foi uma boa contratação, inclusive, acho que é legal do futebol brasileiro, né? Ele era do Argentino Júnior, né, se me falha a memória. Estava há alguns anos já lá e, né, eu acho que vai ser legal. Ele não estava lá neste momento, ele já estava sem clube, mas tá bom, beleza. Só para destacar isso que eu acho que é importante. Maravilha. Eu vejo o Grêmio aí nessa briga por G6 com... assim como o Inter e Galo, na briga por G6, parte de cima, tá? Sim. Então eu colocaria o Grêmio na frente do Inter, inclusive. Na frente do Inter, né? Eu colocaria. Até pela campanha do ano passado, né? Apesar do Inter ter essa questão da Libertadores, até pela campanha do estadual também, que o Grêmio é o campeão estadual, então isso pesando aí na dividida, mas assim, muito em pé de igualdade, tá? Grêmio. Eu Grêmio, acho que esses três Galo, aí. Muito em pé de igualdade. Eu acho que se a gente fosse dividir esse bloco em dois, seria Grêmio, Inter e Galo, Fluminense e Cap depois, né? Seria mais ou menos isso. Também acho. Mas é isso, eu aí, de novo, aí a gente entra em bola dividida, que podia ser depois do Inter, depois do Galo, tanto faz. Aí a história do tanto faz, mas aí, o Grêmio vai estar nessa... Até porque o Grêmio não vai brigar pelo título, porque o Renato vai poupar jogadores, né, para jogar a Copa do Brasil. Então, desde sempre, desde que o Renato é técnico do Grêmio, ele poupa no Brasileiro para focar na Copa do Brasil. Então, ele vai fazer isso aí também. E o Palmeiras, como eu já tinha dito antes, entra aí no favorito ao título, só deixando claro que, para mim, o Palmeiras é o principal time que pode evitar o título do Flamengo, que para mim é disparado o candidato ao título. Então, já não tem muito o que falar, porque era o que a gente já tinha dado de spoiler em outras análises. É isso, acho que é isso mesmo. Mete o Palmeiras aí do Palmeiras não tem, acho que não tem muito o que nem questionar, né? Eu acho que enquanto ele estiver com o Abel, né, e um elenco forte como tem, e é engraçado, não vou fazer elenco forte, mas cara, eu não consigo, eu olho para esse elenco do Palmeiras e meus olhos não brilham, né, cara? Inacreditável. É o técnico, né, cara? Porque assim, eu tava, de vez em quando eu comento com a minha esposa, né? Eu não sei se o Diegão faz isso também com a Sibeli, mas de vez em quando eu falei, deixa eu te contar um negócio aqui e tal. Aí eu tava explicando para ela, contando a história dos laterais esquerdos do Palmeiras, né? O Matinhas vinha antes, foi vendido para a Roma, chegou lá, não jogou nada na Roma, né? E aí chega no Flamengo, tá sendo criticado no Flamengo. Aí me descobre do Piquerez, o Piquerez joga uma bola absurda, né, cara? Impressionante, que lateral bom que o Palmeiras tem. E assim, mas você vê, não são craques nem nada, mas os caras jogam e o time se acerta, e parece que todos eles, né, vão bem aí por conta do conjunto da obra que é o Palmeiras hoje, né? Um time muito organizado, técnico, um time na mão. O Palmeiras é um time irritantemente competitivo.
É isso, cara. Então, Palmeiras vai estar ali, não tem jeito, não tem pra onde correr. Exatamente. E eu lembro que o ano passado, quando o Botafogo deu uma disparada, eu lembro de ter comentado com meu pai, só não cravo o Botafogo porque tem o Palmeiras nesse campeonato. O Palmeiras é foda. O Palmeiras às vezes engata uma sequência aí, é um time que perde pouco, né? Então, num campeonato aí de pontos corridos, o Palmeiras, esse atual Palmeiras, sempre vai ser um time aí que vai estar nas cabeças, isso aí é fato. Ganhar título ou não, às vezes é um detalhe ali, mas... É do jogo, né? Que infelizmente vai ficar ali na parte de cima, infelizmente eu não tenho dúvida. E aí, Jardelzinho, olhando para esse panorama que nós montamos, onde fica até fácil, hein? Fica até fácil, na minha opinião. Onde que a gente encaixa o Corinthians? Eu confesso para você que, primeiro, que a minha análise de Corinthians ela é uma análise positiva, tá? É uma análise para mim de teto, até onde dá para chegar, tá? A minha análise racional sobre o Corinthians seria esse meio de tabela junto do São Paulo para flertar, brigar com o G6 parte de baixo. Que aí seria sexto, sétimo, uma visão otimista do Corinthians. Não consigo ver um Corinthians melhor do que Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Atlético, Fluminense e Atlético Paranaense. Não consigo. Pode acontecer, tá? É futebol, pode acontecer. Então, a minha visão do... Porque assim, ó, Flamengo e Palmeiras, as duas listas de cima tem 7 times. O Corinthians, se beliscar um 8º lugar, fatalmente vai para a Libertadores. Fatalmente. Então, eu honestamente, tá? Eu não consigo ver o Corinthians brigar para cair de novo. Eu acho que o Corinthians, nesse sentido, ele tende a navegar em mares mais tranquilos, nesse sentido. Mas, para mim, cara, a visão mais otimista do Corinthians é tá ali onde está o São Paulo para emendar uma briga ali com essa turma do G6, parte de baixo. Eu acho que o limite desse Corinthians hoje, estourando ali, é um 6º lugar. Então eu colocaria o Corinthians em meio de tabela. Eu ia sugerir, primeiro, meio de tabela. Eu acho que sim, é um bom ponto. E aí, algumas pessoas podem dizer, pô, mas vocês vão colocar o Corinthians à frente do Botafogo, do Fortaleza, do Bahia. E aí são alguns contextos, né? Sim. Primeiro o Corinthians deste ano, ele é totalmente diferente do Corinthians do ano passado. Não vamos esquecer disso, tá? O Corinthians tem um time que ele vai precisar se provar aí em algumas coisas, naturalmente, mas tem um técnico novo que joga e pontua muito bem fora de casa. Historicamente, ele fazia isso com o Cuiabá e está fazendo isso contra o Corinthians, no Corinthians, né? No Corinthians. Então, esse é um ponto. Eu acho que o Corinthians vai trazer muitos pontos fora de casa, o que não fazia, né, com grande frequência. Segundo, o Corinthians tem um time muito mais jovem, um time rejuvenescido, com jogadores, né, totalmente diferentes. É um time muito modificado do ano passado. E que, claro, ele vai ter que se provar, vai ter que dar liga, mas se a gente está falando aqui que o Botafogo não passa confiança nenhuma, que o Fortaleza está num mau momento, que o Bahia, né, é um time que, pô, é SAF e tal, fez um campeonato do ano passado, né, brigando para não cair, e esse ano, até pelos investimentos que fez no Everton Ribeiro, Caio Alexandre e tal, a gente imagina que vai fazer um bom campeonato. A gente também tem que olhar para o Corinthians com alguma positividade, né? Pô, preciso olhar para esse Corinthians, tem uma perspectiva melhor do que foi no ano passado, eu não tenho nem dúvida disso. Então, primeiro, ele não pode fazer uma briga contra o rebaixamento. E quando eu olho para esses times que estão aí, e falamos aqui do Red Bull, que talvez seja o Red Bull mais fraco dos últimos anos recentes, eu acho que é justo. Eu acho que se a gente colocasse o Corinthians ali no meio de Bragantino e Bahia, né, também estaria tudo certo. E eu acho que assim, Jardelzinho, desculpa te interromper mais uma vez, mas eu acho que toda essa galera de meio de tabela, numa ótica positiva, G6, pode flertar com o de cima, e numa ótica negativa, flertar com o de baixo. É isso. É uma hierarquia aí de possibilidades, por exemplo. Não, mas o que eu digo assim, Diegão, o meio da tabela eu nem discuto. Eu acho que a gente está alinhado, é meio de tabela. A minha questão é só nessa lógica de posição que a gente está falando, né? Eu acho que tá ali. Acho que é no meio entre São Paulo e Red Bull, viu, Dudu? É isso, né, Diegão? A ideia é mais ou menos essa, por aí. Né? É por aí. Mas aqui que tá. Aqui não tem briga. Se o Corinthians pode ficar, né? Ficaria na frente de São Paulo. Acho que não. Pelo momento, São Paulo recente é melhor. Mesmo o Campeonato Paulista foi eliminado, mas foi também depois do Corinthians, se classificou e tal, enfim, né?
Então, acho que é justo que o São Paulo fique na frente, mas aí você colocar, mas eu acho que o Red Bull tá na frente do Corinthians pelo elenco. Cara, aí para mim é discussão. São debates que a gente pode ter, não tem verdade absoluta. O que o Diagão, a análise que ele fez, e eu concordo, o Corinthians, para mim, se fizer um campeonato ok, fica aí. E se fizer um campeonato que der uma liguinha, ele vai para o grupo de cima. Eu acho que o Corinthians, mesmo dando liga, não vai ter chance de brigar pelo título, não chega na primeira prateleira, mas nessa segunda prateleira eu acho que chega sim. Eu acho que se o Corinthians fizer um bom campeonato, né, pontuar em casa como normalmente faz e beliscar uns pontos fora, já tendo em vista a performance do Antônio Oliveira, eu acho que ele tem condições de brigar pelo G6, mas hoje o lugar do Corinthians é meio de tabela. Mas como eu falei, eu vejo possibilidade de briga pro G6 na parte de baixo. Por exemplo, eu não vejo o Corinthians dando liga ao ponto de brigar pro G4. G4, sim. Pessoal, quero que seja campeão. Eu quero estar errado, sabe? Mas eu acho que o teto do Corinthians ali dando tudo certo é um quinto. O Corinthians pode brigar até o Fluminense, é mais ou menos isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O Corinthians não vai conseguir brigar com o Galo, Inter e Grêmio. Esse ano não. Pode ser que no ano que vem sim, esse ano não. Então, briga por título, esquece. E briga com Grêmio, Inter e Galo é muito difícil. Então, o Fluminense, falamos aqui, né? O time está mais velho, um ano mais velho. O CAP é um time que, né, pode oscilar para o bem ou para o mal. Então, eu acho que até ali o Corinthians consegue brigar. Mais do que um quinto lugar, eu acho muito difícil. Muito difícil. O Tayanan... E nessa posição hoje, Diagão, só para encerrar, nessa posição hoje, a gente brigaria ali por uma pré-Libertadores, né? Mais ou menos, né? Sim. O Tayanan colocou aqui, o problema de ser um time de meio de tabela é que muitas vezes significa correr risco de rebaixamento em algum momento do campeonato. Cara, discordo um pouquinho, tá? Eu acho que meio de tabela, um time que transita ali muito tempo, nono, décimo, ele pode se manter longe de rebaixamento, tá? Assim. E se a gente olhar para... De novo, tá, gente? Não vamos esquecer os contextos. Se a gente olhar esse ano, que você tem 3 times que subiram ali, a gente entende que são candidatíssimos a voltar, o teu risco de rebaixamento ele vai muito baixo, né? Porque assim... Ele é reduzido. Se a gente entende que a Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma são fortíssimos candidatos a cair, vamos imaginar que esses voltem. Cara, você vai ter ali Cuiabá... Só tem uma vaga, né? Só tem uma vaga para Cuiabá, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Bahia, entende? Então, assim... E detalhe, eu começo este campeonato brasileiro sem nenhuma preocupação de rebaixamento. Eu também. Sem nenhuma preocupação de rebaixamento. Eu acho que a gente não pode pegar o último sentimento agora desse jogo horrível que fez contra o Racing, né? E trazer para a estreia do Brasileiro. Aí muita gente, mas é difícil, vai pegar o Galo, aí depois tem o Juventude fora, o Bragantino fora. Cara, vai ser difícil para todo mundo, não é só para o Corinthians. Todos os times vão ter que percorrer esse caminho. Então, assim, é duro, mas vai ser duro para todo mundo, cara. Vai ser duro para todo mundo. Então, não é só para o Corinthians. É porque quando a gente avalia, né, Diego? A gente avalia pela nossa perspectiva. Aí, putz, cara, que campeonato difícil? Sem dúvida. Galo em casa é difícil, Juventude fora vai ser difícil, Bragantino fora vai ser difícil. Mas todo mundo que fizer esse caminho vai ter dificuldade. Ninguém vai ter vida fácil. Exatamente. E assim, qualquer discussão aí entre times que estão numa mesma prateleira aí, para mim é um pormenor. É isso, perfeito. Aqui, a gente tá para cá, a gente para lá. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí dessa nossa previsão? Comentem aí. A gente vai até fazer um corte sobre isso para deixar um conteúdo separado sobre essa previsão, mas acho que ficou bom, né, Jardazinho? É por aí, né? É por aí. Eu acho que é legal, porque aí depois... Não, a gente compara? Então, eu ia até pedir, Dudu, se você puder aí, por gentileza, tirar um printzinho pra gente aí e tal, dessa tela, porque aí depois, no final do campeonato, a gente, né, faz um react aqui dessa live, né, de como que ficou e tal, e avalia aí com... A gente pode até jogar isso nas redes sociais, né, do N7 aí como nossa previsão. Sem dúvida. Vamos divulgar, assim, acho que é legal pra gente ver, até para a galera ver o quanto nós somos clubistas, né? Pelo amor de Deus, vocês colocando o Corinthians no meio da tabela, vão chamar de clubista, outros vão chamar de Nutella, mas é assim mesmo, né? A gente está aqui sempre falando com vocês que a ideia é a gente passar o nosso sentimento real e lembrando, tá? Não é o que a gente quer que o Corinthians seja campeão, mas é o que a gente acredita pelo momento do time, elenco, enfim.